E vamos começar a nossa bateria de questões de tudo que nós já vimos até o momento de reforma tributária, tá? Resolveremos todas as questões de prova e mais para frente ainda resolveremos questões inéditas, né, acerca da Lei Complementar 214, tá? O que eu preciso que você faça agora? Esteja com o seu vade-mecum em mãos, né? Esteja aí com a sua emenda constitucional 132 em mãos. Por quê? Nós vamos estudar as questões comentadas de forma ativa. Vamos estudar a questão, comentário por comentário, vamos analisar no texto da emenda a fundamentação dessa resposta, vamos comentar juntos, né, cada alternativa, de forma que você saia desse curso gabaritando qualquer questão de reforma tributária, tá? Maravilha? Então vamos dar início aqui à nossa questão de número 1. Olha só. O Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, e há tempo se discute as diretrizes de uma reforma tributária, né? As diretrizes de uma reforma tributária no país. Em relação ao atual projeto de reforma, avalie VOF. Né? Veja que não é uma questão já da emenda constitucional, mas sim de histórico e conceitos gerais da reforma. Aqui se aplica especialmente para os nossos amigos que vão fazer concurso da FGV. Tá? A FGV ela cobra histórico e esses conceitos gerais de reforma. Inclusive essa questão aqui, ela é da FGV, tá? Acabei não colocando aqui, mas ela é da FGV. VOF, letra item 1. A reforma busca simplificar o sistema tributário com a extinção de diversos tributos, sem reduzir a autonomia dos estados e municípios. A primeira parte está corretíssima, né? A reforma busca simplificar o sistema tributário com a extinção de diversos tributos. Aqui está perfeito, né? Nós teremos a extinção de PIS, COFINS, IOF Seguros, ICMS e o ISS. Lembrando, o IPI não será extinto. Terá suas alíquotas reduzidas a zero a partir de 2027, tá? Aí ele fala, sem reduzir a autonomia dos estados e municípios. Aqui vai um alerta para quem vai fazer questão da FGV, tá? A FGV considera correta essa assertiva de que a reforma não reduz a autonomia de estados e municípios. Existem duas correntes doutrinárias quando se trata de autonomia dos entes. Tá? Uma entende que basta que o ente tenha repasse financeiro que lhe garanta a sua autonomia financeira para que ele não tenha, né, para que a forma federativa de Estado não seja violada. E essa é a corrente da FGV. Então, ou seja, a FGV entende que se o ente, embora não tenha competência tributária plena, está recebendo recursos para garantir a sua autonomia financeira, o Pacto Federativo está assegurado. Agora, existe outra corrente que entende, né? E essa, a meu ver, é a corrente majoritária, que para o ente ter autonomia, para o Pacto Federativo, além desse repasse financeiro de outros tributos por entes maiores, eu tenho que ter o exercício pleno da competência tributária e estados e municípios estão perdendo esse exercício pleno da competência tributária, tá? Mas para a FGV você vai levar para a prova que isso é verdadeiro. Item 2. A reforma tem como foco a tributação do consumo e da renda, dois vetores que precisam ser alterados em conjunto. Isso está falso, tá? Nós estamos na primeira grande fase da reforma. O Brasil passará por 3 fases de reforma tributária. Primeira fase, reforma sobre o consumo. Segunda fase, reforma sobre a renda. E terceira fase, reforma sobre o patrimônio, tá? Nossa reforma ela tem como espinha dorsal a reforma sobre o consumo, né? Embora ela altere de forma pontual IPVA, ITCD, IPTU, COSIP, mas não deixa de ser uma reforma sobre o consumo. Não tem alteração na tributação sobre a renda pela emenda constitucional 132, ok? Item 3.
A reforma prevê a criação de um imposto seletivo federal, que incidirá sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas. Perfeito, né? É um conceito mais econômico do imposto seletivo. Entre os tributos criados pela reforma está esse imposto seletivo, que é o Sintex, Imposto sobre o Pecado. Imposto de competência da União está sendo criado, né, e vai incidir sobre a importação, produção, extração e comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A função econômica desse tributo é realmente mitigar, né, eliminar, gera externalidades negativas. Perfeito? Esse é o imposto seletivo. Então aqui, verdadeiro. Então VFV, gabarito, letra A. Tranquilo? Questão de número 2. Vamos ver. Assinale entre as ideias abaixo relacionadas aquela que indica uma proposta reitora da nova reforma tributária levada a cabo pela Emenda Constitucional 132. Letra A. Busca de atenuação dos efeitos regressivos dos tributos incidentes sobre o consumo. Perfeito. Aqui já é o nosso gabarito, tá? Isso aqui está correto, isso aqui está previsto lá no artigo 145, parágrafo 4º, uma norma programática que diz que as alterações nas legislações tributárias buscarão atenuar os efeitos regressivos da tributação, tá? É uma norma programática que se aplica a todo o sistema tributário nacional. Vamos dar uma olhadinha? Está lá no artigo 145. Artigo 145 da Constituição, né? Aqui é a emenda constitucional. Ó. Nesse artigo 145, nós tivemos, né, a inclusão do parágrafo 3º e do parágrafo 4º. Ó. O parágrafo 3º traz os princípios, né, os novos princípios expressos aplicáveis a todo o sistema tributário nacional. Simplicidade, transparência, justiça, cooperação e defesa do meio ambiente, né? Os princípios. Parágrafo 4º, ele traz essa norma programática, que as alterações na legislação tributária buscarão atenuar. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos, tá? Maravilha? Então, letra A é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. Letra B. Aplicação imediata, né? Aplicação imediata dos novos tributos que serão criados a partir da Emenda Constitucional 132. Não tem aplicação imediata. Nós vamos, como nós estudamos, né, a transição, nós temos o quê? Duas grandes transições. A transição dos tributos, 2027, né? 2026, considerando o período de teste, até 2032. E nós temos a transição federativa, 2029 até 2078, se for considerar seguro-receita, até 2098, tá? Então não tem nada de imediato não. Letra C. Predominância da cobrança por dentro dos novos tributos. Não. Essa reforma ela tem como princípio basilar, né, de todo o sistema tributário nacional, o princípio da transparência. Então, os novos tributos criados, todos eles têm incidência por fora, são cobrados por fora, ou seja, o seu valor não integra a sua própria base de cálculo, como acontece hoje com o ICMS, né, em que o próprio imposto integra a sua base de cálculo, o que fere a transparência. Letra D. Concentração da carga tributária na origem, negativo. Que nós já temos um outro princípio desse novo modelo de tributação, o princípio do destino puro.
Então, todo o imposto, todo o IBS devido caberá ao Estado e ao município de destino da operação. Será cobrado pela soma das alíquotas, né? Será cobrado pela soma das alíquotas do Estado e do município de destino. E letra E, a implantação de um IVA unitário. Não. O nosso IVA, né, foi aprovado como IVA dual, tendo a seguinte forma, né? A CBS, de competência da União, e o IBS, que será composto por uma alíquota estadual e por uma alíquota municipal, tá? Os projetos de emenda à Constituição, PEC 45 e PEC 110, em sua gênesis, né, lá no início, no texto original, realmente previa um IVA único, unitário. A PEC 45, que teve iniciativa na Câmara, isso cai em prova, ela pregava um IVA unitário de competência da União. Já a PEC 110, um IVA unitário de competência dos estados, exercido pelo Congresso Nacional, tá? Mas depois isso mudou, num substitutivo à PEC 110, já no Senado, incluiu esse IVA dual, né? Baseado na experiência internacional de Canadá e Índia. Índia que foi a experiência de reforma tributária mais recente, levada a cabo ali em 2017. Gabarito letra A. Questão de número 3. Um dos objetivos da reforma tributária da emenda 132 foi criar mecanismo tributário de auxílio à preservação do meio ambiente. Acerca de tais instrumentos presentes, avalie as afirmativas a seguir. Realmente, se for pegar a emenda 132, em vários pontos ela traz, né? Preservar o meio ambiente e reduzir a emissão de carbono. Então, em vários pontos a gente tem isso, ó. Preservar o meio ambiente e reduzir a emissão de carbono. Em vários pontos a gente vê isso. Item 1. O impacto ambiental passa a ser um dos possíveis critérios de fixação de alíquotas diferenciadas do IPVA. Perfeito. O IPVA antes da reforma, ele só podia ter as suas alíquotas diferenciadas pelo tipo ou utilização. Após a reforma, as alíquotas do IPVA agora podem ser diferentes. Tipo, utilização, valor do veículo ou impacto ambiental. Vamos ver? Está lá no artigo 155. Artigo 155, parágrafo 6º. Aqui, ó. O IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas. Antes da emenda, era só diferenciada pelo tipo ou pela utilização. Agora não, ó. Tipo, valor, utilização e o impacto ambiental. Perfeito? Vamos ver. 2. A concessão de incentivo regional de diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoa jurídica considerará sempre que possível critérios de sustentabilidade ambiental e redução da emissão de carbono. Está certo também, tá? Isso aqui está no artigo 45, tá? Deixa eu abrir aqui. Está no artigo 45 da Constituição Federal que teve essa alteração também, tá? 45 não, desculpa, 43, né? Artigo 43. O artigo 43 ele fala, né, das regiões, ele fala que para efeitos administrativos a União pode articular
um complexo geoeconômico, né? Mas com o objetivo de reduzir desigualdades regionais. O que importa está no parágrafo 2º, ó, né? No parágrafo 2º. Esses incentivos regionais compreenderão o quê? Inciso 3º, ó, compreenderão benefícios fiscais, tá vendo? Ó? Esses incentivos para reduzir desigualdades regionais compreenderão isenções, reduções, diferimento de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Aí vem a inclusão da reforma, parágrafo 4º. Sempre que possível, esses benefícios fiscais, né, de isenção, diferimento, suspensão, deve considerar critérios de sustentabilidade ambiental e redução na emissão de carbono. Perfeito? Redução na emissão de carbono. Então, corretíssimo, né? E tem um correto e tem 2 corretos também. E 3. Do produto da arrecadação do IBS distribuída aos estados, certo percentual será acreditado aos municípios com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei federal, né? Até aqui tá certo. Realmente, né? Realmente do IBS que será distribuído aos estados, à semelhança do que acontece com o ICMS, 25% será repartido entre os municípios, né, no território daquele estado. Ok. E hoje no ICMS o principal critério é o valor adicionado, né, 65%, aí tem lá 35% com base em lei estadual, sendo no mínimo 10% para reeducandos, critérios de equidade. Ok. No IBS não, a repartição é bem diferente. 80% é com base na população, aí eu tenho lá 5% com base em critérios ambientais. Vamos ler? Vamos lá no artigo 158, abra comigo aí o artigo 158, tá? Abra comigo aí o artigo 158, ó. Aqui, ó. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, né, aqueles 25% que foi distribuído aos estados, que serão repartidos com os municípios, serão creditados conforme os seguintes critérios. 80% com base na população, 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e no aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual. 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual, não é lei federal, tá? Esse é o erro da assertiva. Item 4, 5% linear, né? 5% em montante igual para todos os municípios daquele estado. Então, realmente, né, eu tenho essa distribuição com base em preservação ambiental, no montante, né? No montante de 5%, só que não é lei federal, é de acordo com o que dispuser lei estadual. De acordo com o que dispuser lei estadual. Então a 3 está incorreta. 4. Na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, os estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução da emissão de carbono. Aqui está correto, né? Lembra do FNDR, aquele fundo criado que está substituindo a guerra fiscal, né? Está substituindo o modo que os estados atraem emprego, investimento e renda para o seu território. Agora a União vai bancar esse FNDR e distribuirá recursos para estados e o Distrito Federal. Não tem distribuição de FNDR para municípios, tá? Cuidado. Vamos ver o FNDR, relembrar, para a gente gabaritar. Ele está onde, professor? Está no artigo 159A. Artigo 159A, o nosso FNDR. Ó.
fica instituído o FNDR, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Qual o objetivo do FNDR? O objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, mediante a entrega de recursos da União aos estados e ao DF. Não tem distribuição para municípios. E para qual finalidade? Realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura nesses estados. Incentivo, fomento a atividades produtivas com elevado potencial de gerar emprego e renda neste estado. Inclusive, eu posso conceder pelo FNDR subvenções econômicas e financeiras. 3. Promoção de ações com vista ao desenvolvimento científico e tecnológico. E que ele fala que é vedado à União, reter ou impor qualquer restrição à distribuição desses recursos aos estados. Parágrafo 2º. Na aplicação desses recursos, os estados vão priorizar projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução na emissão de carbono. Olha aí de novo, tal da sustentabilidade ambiental e da redução da emissão de carbono, tá? Então, 1, 2 e 4 estão corretas, 1, 2 e 4 estão corretas. Gabarito, letra D de dado. Estamos bem? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 4. O novo cargo criado pela reforma tributária do presidente do Comitê Gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços apresentará um relevante papel na arrecadação tributária em nosso país. Em razão disso, a emenda 132 inseriu no próprio texto constitucional um regime especial para esse cargo. Assinale a opção que corretamente indica uma característica do regime deste cargo presente no atual texto da Constituição Federal. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando do Comitê Gestor do IBS. Você vai já começar a chamar de CG IBS. Ele está previsto no artigo 156B da Constituição Federal. Esse Comitê Gestor é a entidade em regime especial, uma entidade completamente sui generis, está sendo criada para gerir esse imposto que é de competência compartilhada entre 27 unidades da federação e mais de 5.000 municípios, tá? Então esse é o Comitê Gestor, que será povoado ali por auditores, estados e municípios, e por procuradores dos estados e dos municípios. A União não faz parte do Comitê Gestor, tá? Esse Comitê Gestor, ele tem um Conselho Superior, que é a instância máxima de deliberação. Do que é composto essa instância máxima de deliberação? 54 membros. 27 representa os estados, um para cada estado, e 27 representa o conjunto dos mais de 5.000 municípios. Esses 27 dos municípios, 14 serão eleitos com base em voto de cada um dos municípios, com valor igual para todos, e 13 com voto de cada município ponderado pela respectiva população, tá? E esse comitê gestor tem um presidente, que será alternado, ora o conjunto dos estados, ora o conjunto dos municípios. A questão trata da convocação das autoridades, Já tinha na Constituição isso, o poder da Câmara, do Senado ou qualquer de suas comissões convocar ministro para assunto pré-determinado, e se o ministro não comparecesse de forma injustificada, seria imputado o crime de responsabilidade, não é isso? O que a emenda constitucional 132 fez foi incluir o presidente do comitê gestor aí nessas autoridades. Perfeito? Isso aqui está, vamos pegar aqui. Isso aqui está lá no artigo 50. A Câmara e o Senado ou qualquer de suas comissões. A questão quer saber isso aqui. Quem pode convocar? É a Câmara
o Senado ou qualquer comissão da Câmara e do Senado. Pode convocar ministro, né? E também o presidente do comitê gestor, para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade à ausência injustificada, né? Então aqui o nosso gabarito aqui é a letra C, né? Comissões da Câmara poderão convocar o presidente do comitê gestor. Letra C, porque a letra A fala apenas do Senado, a letra B fala tanto o Senado como a Câmara excluídas as comissões, não. Letra D fala apenas a mesa do Senado e a letra E apenas a mesa do Congresso, não. Quem pode convocar? A Câmara, o Senado ou qualquer de suas comissões podem convocar o presidente do comitê gestor. Questão de prova, o presidente do comitê gestor será né, dos representantes estados e municípios, será alternado, e esse presidente ele tem que ter notórios conhecimentos de administração tributária para ser presidente do comitê gestor, tá? Questão 5, né? Vamos para a questão 5. O município Alfa pretende implantar um sistema de câmaras de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, mas necessita de recursos para fazê-lo. À luz das mudanças introduzidas pela emenda, tal município pode instituir. Essa questão trata, né, da COSIMP. COSIMP, professor, e esse M gigante? É de Majin Buu? Não. É de monitoramento, né, e preservação de logradouros públicos. Por quê? Antes da reforma, nós tínhamos ali a COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. E essa COSIP foi criada, né, porque os municípios custeavam esse serviço de iluminação pública com taxa. Só que essas taxas são inconstitucionais, porque não são específicas nem divisíveis, né? E aí a Constituição criou a COSIP para essa finalidade. Só que a criação, na origem dessa COSIP, era só para o custeio da iluminação pública. Os municípios começaram a utilizar esse recurso para custeio, expansão e melhoramento. O Supremo aqueceu, disse que estava beleza, pode usar não só para o custeio, mas para expansão e melhoramento. Agora veio a reforma, trouxe, né, essa jurisprudência já consolidada do Supremo e ainda aumentou o campo dessa COSIP, virando COSIMP, incluindo monitoramento e preservação de logradouros públicos. Professor, isso está onde? Está lá no artigo 149A. Está no artigo 149A e você me acompanha. Você me acompanha no artigo 149A. Aqui, ó. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, expansão e melhoria de iluminação pública. Veja que já está conforme a jurisprudência do Supremo. Não é só custeio. Custeio, expansão e melhorias. E agora a novidade maior, né? Que trouxe o M de Majin Buu lá, ó. Sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, né? Observada, né, o princípio da anterioridade, né? Tranquilo? Então veja, o município não pode instituir taxa, né? Essa taxa seria inconstitucional por não ser específica nem divisível. Letra B, contribuição municipal voltada a custear o monitoramento para a segurança e preservação de logradouros, ainda que tal serviço não seja específico e divisível. Tá certo, contribuição. Empréstimo compulsório não, imposto não, taxa não, gabarito, letra B de bola. Beleza? Estamos bem? Próxima questão. Questão de número 6. Acerca do regime a ser aplicado tanto ao IBS como à CBS, a ser implantado com base nas normas, avalie
as afirmativas e marque V ou F. Essa questão aqui, ela trata, né, do que a doutrina já vem chamando de princípio, né? De um princípio, uma regra, né? Uma norma principiológica do espelhamento, tá? Da identidade das matrizes de incidência, da identidade estrutural. Nome por doutrinador aí nós vamos ter vários. O que você tem que entender é que isso aqui está previsto no artigo 149b da Constituição, inclusão do artigo 149b. E ele traz que IBS e CBS são gêmeos siameses. Embora possuam, né, natureza jurídica distinta, um é imposto, o outro é contribuição, um é de competência da União, o outro é de competência compartilhada, todos os estados e todos os municípios, esses tributos têm que seguir as mesmas regras. É isso que diz esse artigo 149b. IBS e CBS seguirão as mesmas regras, tá? Mesmas regras em relação a fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência, imunidade, regime específico diferenciado favorecido, regras de creditamento e princípio da não cumulatividade. Professor, não acredito, quero confirmar. Então vem comigo aqui, ó. Artigo 149b. IBS e a CBS observarão as mesmas regras em relação a fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência, sujeito passivo, imunidades, tá? Imunidades, regimes específicos diferenciados ou favorecidos, regra de não cumulatividade e creditamento, tá? Parágrafo único diz que esses dois tributos, IBS e CBS, seguem as imunidades do artigo 156, que são as imunidades dos impostos, né? São as imunidades dos impostos. Imunidade recíproca, musical, cultural, religiosa, dos partidos políticos, tá? Não se aplicando aquela imunidade específica das contribuições que é a SEBAS, perfeito? Lá do artigo 195, tá? Então, embora a CBS seja uma contribuição, em relação às imunidades, ela segue a mesma regra dos impostos. Então, o que ele está dizendo aqui? Devem ser observadas as mesmas regras de IBS e CBS em relação às bases de cálculo e a alíquota. Alíquota não. Isso aí que nós frisamos muitas vezes em nossa aula, né? A alíquota não faz parte desse espelhamento. Cada ente ficou com autonomia para fixar a sua alíquota padrão, tá? Então a alíquota não. Base de cálculo está correta. Embora as regras em relação a fato gerador devem ser a mesma, perfeito, tal obrigatoriedade não se coloca a hipótese de não incidência, falso. Fato gerador, base de cálculo, não incidência, sujeito passivo, tudo tem que ser igual. Item 3. O IBS e a CBS observarão as mesmas regras em relação ao creditamento, mas não em relação à não cumulatividade, falso também. Tem que ter as mesmas regras. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Tem que ter as mesmas regras. Tranquilo? Estamos bem? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 7. Acerca do regime constitucional do novo imposto seletivo
incidentes sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, julgue. Características gerais do imposto seletivo. Imposto seletivo, artigo 153, inciso 8º. 153, inciso 8º. Vamos ver. O imposto seletivo integrará sua própria base de cálculo? Não. Esses tributos criados, eles seguem a regra da transparência. São cobrados por fora, não integram a sua própria base de cálculo. Cuidado, o imposto seletivo ele tem um elemento especial. Embora o imposto seletivo não integre a sua própria base de cálculo, o imposto seletivo vai compor a base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS. E essa inclusão do imposto seletivo na base de cálculo do ICMS, ISS, CBS e IBS é para manter a neutralidade. Perfeito? Maravilha? Mas ele não compõe a sua própria base de cálculo. Item 2. O imposto seletivo terá suas alíquotas fixadas em lei complementar. Não. Fixadas por lei da União, podendo ser específicas por unidade de medida ou ad valorem, né? Item 3. Imposto seletivo não incidirá sobre operações com energia elétrica e telecomunicações. Perfeito. Que é uma imunidade, né? O imposto seletivo não incide em regra na exportação e não incide sobre energia elétrica e telecomunicações. Mas o imposto seletivo incide sobre minerais do país, sobre derivados de petróleo e combustíveis, tá? Então, A1 nós vimos que estava errada, A2 errada e A3 correta, né? Então, gabarito letra C. Vamos lá relembrar o imposto seletivo? No artigo 153, 8, né? Aqui, ó. A União vai instituir, né? Vou mostrar a tela. A União vai instituir imposto sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Perfeito. Ou seja, a lei complementar ela vai instituir o imposto seletivo. O imposto seletivo, para cumprir o princípio da reserva legal, ele tem que ser instituído por lei complementar, tá? Suas alíquotas não. A alíquota pode ser por simples lei ordinária. Parágrafo 6º. O imposto seletivo não incidirá sobre exportações, nem energia elétrica, nem telecomunicações, imunidades. O imposto seletivo será monofásico, incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço, monofásico. 3. O imposto seletivo não integrará sua própria base de cálculo, cobrado por fora. 4. O imposto seletivo integrará a base de cálculo do ICMS e do ISS enquanto sobreviverem e do IBS e da CBS, tá? E 5, o imposto seletivo pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos, ou seja, o imposto seletivo ele tem autorização constitucional para operar bis in idem e bitributação, podendo ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de qualquer tributo. E 6, o imposto seletivo terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, tá vendo? O imposto seletivo terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem. E 7, na extração, né, leia-se aqui, né, bens extraídos, minerais do país, o imposto seletivo será cobrado independentemente da destinação, ou seja, eu posso ter a incidência de imposto seletivo até na exportação de minério, tá? Ou de petróleo, que também é um bem extraído. Então, na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor de mercado do produto. Então, na extração, a alíquota máxima do imposto seletivo é 1% do valor de mercado do produto, tá?
Então, gabarito letra C. Questão de número 8. Maria faleceu em Cuiabá em 10 de agosto de 2024, mas era domiciliada no DF. Como herança, deixou ações cotadas na Bolsa de Valores para Júlia, sua única filha e herdeira, domiciliada em São Paulo. Júlia resolveu realizar um inventário no Rio de Janeiro. Olha que salada de estados, né? Então eu tenho aqui Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha que salada de fruta nessa questão, né? Questão simples. Você vai entender a nova sujeição ativa do ITCD, que foi mudada pela reforma tributária, por isso que as bancas já estão cobrando, e vai gabaritar tranquilamente em sua prova, tá? Então, as bancas adoram fazer essa salada de fruta aqui, ó, né? Trazendo aí estande estado envolvido numa única morte aí, né? Tá? Aí ele fala: à luz das regras do ITCMD trazidas pela emenda constitucional, o ITCD sobre essas ações é devido. Quando o concurso cobra questões, né, de ITCD, ele quer saber qual que é o estado que pode cobrar. Agora ficou ainda mais fácil do que era antes da emenda. Ficou assim agora, ó. Você tem o ITCD, é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação de quaisquer bem ou direito. Então você tem um bem imóvel e você tem a transmissão de bens móveis, tá? Imóveis e móveis. No caso de imóvel, é o lugar, é o estado da situação deste imóvel. Esquece qualquer história triste da banca. É uma transmissão de imóvel, pode ser doação, pode ser transmissão causa-mortes, é onde esse imóvel está localizado. Se o imóvel está no Rio de Janeiro, ele pode trazer aí 27 lugares diferentes. O ITCD será para o estado do Rio de Janeiro. Para o bem imóvel, agora você vai olhar para o domicílio, tá? O domicílio. Se for doação de um bem imóvel, é o domicílio do doador, ó. Domicílio do doador. Se for uma transmissão causa-mortes, é o domicílio do de cujos. Antes da reforma, a transmissão causa-mortes de bens móveis era onde foi processado o inventário ou arrolamento. Esquece isso agora. Domicílio. Domicílio do doador ou domicílio do de cujos. Então, agora você vai de forma objetiva na questão. Onde que Maria era domiciliada? Quem faleceu? Maria. Ela era domiciliada no Distrito Federal. Então, este imposto cabe ao Distrito Federal. Gabarito, letra B de bola. Perfeito? Então, esse foi o nosso primeiro bloco de questões. Teremos mais blocos aí para a gente gabaritar qualquer questão de reforma tributária. Até a próxima.